Vamos dar continuidade então aqui à nossa aula de Access, Sistema Contábil. Então o que a gente vai fazer hoje aqui é fazer com que o sistema abra e ele já apareça, tem uma certa aparência de um sistema mais profissional. Então quando a gente abre aqui, ele abre no modo design. Então vamos fazer aqui com que ele abra uma tela inicial, uma tela de menu, e já dei ali as opções para a gente abrir os outros formulários, como fazer lançamentos, cadastrar uma conta ou tirar o livro razão. Então vamos iniciar aqui criando um formulário de menu. Então, criar formulário aqui no modo design. Já podemos salvar o sistema aqui, salvar e colocar o nome dele de menu. Como que esse sistema ele vai funcionar? Primeiro ele vai abrir essa tela de menu. Então vamos aumentar aqui a tela, deixar em um tamanho maior. Eu vou tirar aqui o zoom. Então a tela vai ficar aqui o tamanho máximo aproximadamente da tela. Então, já está salvo ali como menu. Quando esse formulário for aberto, ele vai abrir da seguinte maneira. Ele não vai maximizar. Então, ele precisa garantir com que ele abra maximizado. Como podemos fazer isso? Então aqui no canto superior esquerdo, vamos em propriedades do formulário. Na propriedades de formulário, vamos em evento, no evento ao carregar. Nós queremos que ele execute uma função, um código, quando ele carregar o formulário, aqui no form load. Então, o que vamos fazer? Garantir que ele abra maximizado. Então, comando do cmd.maximize. Então, esse simples comando vai fazer com que o formulário, ao abrir, seja maximizado. Podemos aqui fechar, vou salvar, fechar o formulário. Então, ele abre maximizado. Ok. Uma outra função. Vamos criar aqui um botão para ele sair do sistema. Então, ferramentas do banco, formulário de design, vamos aqui em botão e vamos usar o assistente. Qual a opção do assistente? Operações de formulário, aplicativo. Então, em aplicativo, encerrar aplicativo. Ao invés do botão aqui ter uma imagem, eu vou colocar o texto. Encerrar aplicativo. Avançar. Concluir. E vou colocar aqui como fundo do botão vermelho com a letra branca. Letra branca. Ok. Vou tirar aqui o zoom. Vou salvar. E ao abrir aqui o menu, ele maximizou e tem aqui esse botão. Quando eu clicar nesse botão, ele vai encerrar um aplicativo. Então, já temos um botão aqui de encerrar o aplicativo.
Mas quando eu abrir o sistema, ele não vai abrir o formulário menu. Ele vai abrir aqui no modo design. Deixa eu só arrumar essa tela aqui. Como que nós fazemos para ele abrir o menu? Muito simples. Então vamos aqui em arquivo, lá embaixo em opções, aqui na tela de opções, vamos em banco de dados atual, porque nós vamos configurar o banco de dados atual. E aqui tem algumas opções, por exemplo, título do aplicativo, o ícone padrão. Então podemos procurar aqui uma imagenzinha e ele vai ficar como ícone, mas por enquanto a gente não vai mexer nisso aqui. Formulário de exibição. Então aqui nós podemos indicar o formulário que nós queremos que o sistema abra quando é um formulário que abra quando o sistema for aberto. Então queremos que abra o menu. OK, ali embaixo. Marcar aqui OK. Você deve fechar e abrir novamente o banco de dados atual para que a opção específica entre em vigor. Então, vamos fechar aqui o sistema. Eu vou fechar o sistema e vou abrir novamente. Clico 2 vezes. E ele vai abrir aqui então o nosso menu. Abrir o formulário de menu. Uma outra questão é que ele abriu aqui como uma guia, mas nós não queremos que ele fique aberto aqui essas guias. Porque quando eu abrir aqui, por exemplo, para fazer o razão, ele vai abrir em guias aqui em cima. Então eu não quero que o sistema funcione dessa forma. Como faço para corrigir? Vou lá em arquivo, opções, banco de dados atual, novamente, banco de dados atual, e aqui ele tem as opções de janela de documento. Ele está abrindo em guias, documentos em guias. Então vamos escolher aqui janelas sobrepostas. OK. Você deve fechar e abrir novamente o sistema. Como que fazemos para não precisar fechar e abrir o sistema? Aqui em ferramentas do banco de dados, tem a opção compactar e reparar o banco de dados. Então ele vai fazer a mesma função de dar um reiniciar no sistema. Clicamos aqui. Vou tirar o zoom aqui. E veja que o sistema ele já abriu sem as guias. Então se eu abrir aqui um razão, ele vai abrir um formulário em cima do formulário. Então já ficou ali com uma cara de sistema. Vou encerrar aqui, clicar em encerrar e ele fechou o sistema. Vou abrir novamente. E ele vai abrir o menu já maximizado. E aqui nós podemos trabalhar então
nas opções do sistema. Então, por exemplo, modo design, eu quero fazer um novo lançamento. Então, eu vou colocar aqui um botão. Vou usar também o assistente aqui para ficar mais rápido. Operações de formulário, abrir formulário. Qual formulário que eu quero abrir? Lançamentos. Avançar. Não quero imagem ali no botão, aqui em cima do botão, eu quero texto. Esse botão vai ser novo lançamento. Ou lançamentos, já que nós podemos consultar o histórico de lançamentos. Lançamentos. Concluir. Vou mudar aqui a aparência dele. Colocar um fundo azul com letra branca. Então, vou salvar, modo de exibição. Agora, quando eu clicar no botão lançamentos, ele abre para nós aqui a tela de lançamentos. Veja que ele já fica com um formato de sistema, muito interessante. Sair, então lançamentos, sair. Qual a opção que nós temos aqui para o nosso sistema? É contas cadastrar. Então, modo design, formulário, botão, operações de formulário, abrir formulário, quero contas cadastrar, plano de contas, avançar, concluir. Vou criar mais um botão aqui, operações de formulário, abrir formulário, razão, avançar, razão, concluir. Agora eu vou mexer aqui um pouco no design. Então eu posso copiar o design de um botão clicando aqui em página inicial. Seleciono primeiro o botão, seleciono aqui o objeto, página inicial, e aqui ele tem um pincel de formatação. Clico uma vez aqui e clico no botão que eu quero copiar aquela formatação. Então, copiou a cor de fundo e a letra. Página inicial, copiar novamente e razão. Quero colocar eles no mesmo tamanho, mesma largura. Então, seleciono, arrasto, clico e arrasto, dimensionar, e aqui em dimensionar vou colocar a opção no mais largo. Então eles ficaram agora na mesma largura. E agora eu vou alinhar à esquerda. Vou salvar aqui o formulário, página inicial, modo de exibição. Vou tirar aqui o zoom. Então, lançamentos. Quando eu clicar em lançamentos, ele vai fazer um lançamento. Plano de contas, ele vai abrir aqui o meu cadastro de plano de contas. O botão, aqui o formulário plano de contas, ele está sem o botão fechar. Então, eu já vou arrumar aqui, modo design. Então, a mesma forma, botão, operações de formulário, só que eu quero fechar aqui o formulário. Então, fechar formulário, fechar ou sair, avançar, concluir. Ok, tenho aqui então um botão
fechar. Vou dimensionar aqui eles na mesma altura, então dimensionar no mais alto. Dimensionar no mais alto, agora dimensionar no mais largo e agora alinhar. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Alinhar, selecionei todos, né? À esquerda. Agora eu quero organizar aqui para que eles fiquem à mesma distância. Então vamos lá em selecionado aqui os três, deixa eles selecionados e organizar. Em organizar tamanho, espaço. Então veja que tem algumas opções aqui. E uma das opções é... Vamos ver se aparece aí no vídeo. Tamanho. Eu cliquei lá em organizar. Tamanho, espaço. E aqui ele tem as opções. Igualar verticalmente. Eu clicar em igualar verticalmente, ele alinha aqui eles de uma forma que eles fiquem da mesma distância um do outro na vertical. Vou salvar o meu formulário, posso fechar. Ele vai perguntar aqui se eu quero salvar, que eu não salvei ali, não cliquei. Então, plano de contas, tem a opção gravar, cancelar, fechar. Então eu vou colocar aqui já, organizar aqui as cores, deixar eles, os botões cancelar e gravar com fundo azul e letra branca, e o fechar fundo vermelho com letra branca. Salvei, fechei. Então, plano de contas, fechar. Vamos ver se vai funcionar assim. Então, plano de contas está funcionando. Posso cadastrar aqui o plano de contas. Fechar. Lançamentos. Posso fazer aqui os lançamentos, mostrar os lançamentos. Ok. E o razão. Mesma forma, posso escolher aqui a data. Conta 51, conta caixa. Gerar. Ele vai gerar aqui o razão. Então, o sistema funcionando já de uma forma bem funcional, digamos assim. Vou organizar aqui o botão gerar. Vou incluir aqui um botão para que ele fique, para ele fechar o formulário. Operação de formulário, fechar, avançar, fechar, concluir. Vou selecionar os botões. Aí, se eu arrastar aqui, ele vai selecionar a caixa de texto. Então eu clico uma vez no botão, seguro o Shift e clico no outro botão. Dimensionar eles no mais alto e vou alinhar aqui à direita. Dimensionar no mais largo, alinhar à esquerda. O botão gerar vai ficar, o fechar vai ficar com fundo azul, letra branca, e o gerar fundo azul, o botão fechar fundo vermelho, né?
Então, salvar. Vou fechar aqui o formulário razão. Então, início e final, conta, gerar. Então, tem aqui a razão da conta caixa. Vou mudar aqui um pouco a aparência do formulário razão, para que ele fique com uma aparência de caixa de texto em baixo relevo. Então, caixa de texto em baixo relevo. Seleciono aqui as caixas de texto, botão direito, e lá embaixo, botão direito, lá embaixo ele tem a aparência, o efeito especial. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Botão direito, efeito especial. Aqui ele tem baixo relevo. Como ele ficou em baixo relevo, eu vou escurecer um pouco o fundo do formulário. Então, um pouquinho mais escuro. Ok. Salvo o formulário, fecho e vou abrir novamente. Vou tirar aqui o zoom. Razão. Fechar. Vou mudar aqui o tamanho da data. Vou colocar aqui data ou de até. Até. Colocar aqui letra mais escura. Mudar a fonte para Arial. E aqui vai ser a conta. Vou aumentar aqui o tamanho do formulário. Fechar. Deseja salvar sim. Então, razão. Só a conta aqui. Vou mudar para Arial também. Deixar ele uma letra mais escura. E alinhar à direita. Fechar, salvar. Razão. Então, conta caixa. Gerar. Então, fechar o formulário. Tem uma opção também de fazer com que não apareça algumas funções aqui do sistema, como por exemplo aqui embaixo, registro, e aqui também, esse aqui é um seletor de registro. Então nós fazemos a seleção de registro. Então não quero que apareça o seletor de registro e nem aqui os botões de navegação. Então vou lá em botão direito, modo design do formulário, menu. Vamos na propriedades do formulário. E aqui, propriedades do formulário. Vamos desmarcar aqui ou marcar algumas opções. Então, no formato, lá no formato eu tenho aqui botões de navegação. Botões de navegação. Aqui. Vou colocar não. Então não quero que tenha botões de navegação. Também não quero que apareça os seletores de registro. Não. Ok. Vou fechar. E salvar. Eu vou fechar aqui o sistema.
e vou abrir aqui o sistema, aula 16. Vamos ver como que vai abrir aqui o nosso sistema contábil. Então ele maximizou e não apareceu aqui embaixo o botão de navegação, não apareceu aqui o seletor de registro e só apareceu os menus aqui em cima do Axis. Nós podemos tirar também depois. Também podemos tirar aqui o painel de navegação, muito simples de tirar, mas como a gente vai trabalhar no sistema por enquanto, a gente deixa aqui para facilitar. Podemos tirar depois também aqui em cima os controles do Axis, de uma forma que não apareça nenhum controle aqui do Axis, página inicial, dados, criar. Então ele já fica com um aspecto de sistema mesmo. Então, funcionando lançamentos, podemos fazer lançamentos, plano de contas, fechar, razão, tirar o livro razão. Vou colocar aqui o botão encerrar aplicativo um pouco mais para baixo. E é isso. Então aqui temos praticamente um sistema contábil já pronto. Podemos trabalhar aqui agora na parte de relatórios, aqui do razão. Ele pode gerar também relatório, podemos fazer um relatório para imprimir. Podemos começar a trabalhar um pouco aqui na parte de balancete, que vai exigir um pouco de consulta de funções SQL. E podemos trabalhar também na parte mais de formulários, design de formulários. Então, se você está gostando aí do conteúdo, pode colocar aí no comentário. Se você quer saber como que gera aqui o relatório para imprimir o livro razão, ou se prefere aprender aqui sobre como tirar já um balancete, perceba que o sistema ele já vai ficar bem completo. Então, lançamento, plano de contas, razão. Então, tendo aqui um balancete e livro diário também e balanço, o sistema fica completo. Algo que vai faltar também aqui é cadastrar a empresa que você está trabalhando aqui, fazer um cadastro. Algo muito interessante que dá para fazer também aqui é fazer um auto-preenchimento, por exemplo, consultar na base da Receita, do CEP, só colocar o CEP, só colocar o CNPJ, e já buscar os dados aqui para o banco de dados. Então é algo que pode ser feito no Axis e que facilita muito. Então, por enquanto, ficamos nessa aula e até a próxima. Obrigado.